Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Dia 7 de agosto de 2021. Então, foi uma longa semana de aulas, graças a Deus, o projeto está fluindo. A gente está muito longe de ter as coisas que a gente precisa, né, para poder realizar um trabalho de qualidade, mas obviamente também estou tentando fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, e é essa pegada, né, sempre em frente. E ao longo dessa semana eu identifiquei uma série de pontos, né, coisas que foram acontecendo ao longo das aulas, de faltas de alunos, de justificativas, né, de N coisas que as pessoas inventam para poder justificar as suas falhas. E eu fui anotando tudo num caderninho para ajudar a organizar até a mente, né? É uma prática que eu tenho, que eu recorri há pouco tempo, né? Eu aprendi isso na faculdade lá em, sei lá, 2015. Meu professor de psicologia me recomendou isso uma vez e eu só vim aplicar agora 6 anos depois. E tem me ajudado muito, né, a refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, né, o que eu estou pensando, para poder separar o que é bom e o que não é. E tem dois pontos que são importantíssimos, né, dentro daquilo que, cara, que você precisa ter com você a partir do momento que você decide estudar um instrumento, na minha opinião, à luz da palavra, ok? Então você tem amor incondicional àquilo que você faz, né? Eu até separei aqui amor a Deus, né? Mas amor àquilo que você faz é algo que você tem que ter. Você tem que estudar o instrumento que você gosta, tem que ser algo prazeroso para você. E obviamente você colhe aquilo que você planta, né? Então você vai colher lá na frente, né, os resultados do que você plantar hoje, né? Pode parecer um pouco óbvio para muita gente, mas tem muita gente que para no meio do caminho, para de tocar porque não colhe o que estava esperando, mas de repente será que colheu? Será que plantou certo? Essa é a grande pergunta, né? Então vamos ver à luz da palavra aqui o que diz. Eu separei vários versículos aqui. O primeiro é Mateus, do 16 ao 21 ao 28, que está até na tela aí para vocês, para acompanhar, ó, do 21 ao 28, tá? Então vamos lá. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e o quê? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, ou seja, chamou ele no cantinho, chamou Jesus no cantinho e começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então vamos lá, vamos ler até o 28. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, no caso, irá perdê-la. E quem perder a vida por mim, causa, achará. No caso, vai achar, né? Vamos tentar facilitar a leitura aqui. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o que? As suas obras. Né? A gente poderia até parar aqui, mas vamos continuar. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui é um grande relato de Jesus, assim, de amor, a obra de amor a Deus, né, de negar a si mesmo, ou seja, de se colocar numa situação que ele, na verdade, não era culpado, né, e ele foi morto justamente sem ter culpa nenhuma, mas isso aqui, cara, tem muitas aplicações práticas para o contexto musical. A primeira coisa, né, e sofrer muitas coisas, né? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. E aí eu preciso situar você aqui, você que é músico, né? Dentro desse texto, como é que vai funcionar essa questão aqui? É, Quando ele diz que é necessário sofrer, quando você se põe para tocar um instrumento, normalmente você entra porque você gosta, você vai estudar a teoria musical porque você gosta do seu instrumento, a harmonia porque você gosta. Só que o grande problema é o processo, é o meio do caminho. Né? Você vai encontrar, de repente, algumas situações ao longo dessa jornada musical que, cara, não vão ser tão gostosas assim de saborear, sabe? Vai ter um gosto meio amargo,
hora vai ser doce, hora vai ser amargo. E o problema é quando o gosto é amargo, né? Você continuar mastigando ali, sendo que é necessário mastigar, sabe? E foi basicamente isso que Jesus disse, né? E o que é mais interessante, né, que ele disse que iria sofrer justamente pelas pessoas que tinham um grande conhecimento da palavra, né? As pessoas que estavam justamente esperando a vinda do Messias, que estavam vendo o Messias ali na frente dele, mas que não reconheciam ele como o Messias, né? Então foi morto pelo seu próprio povo, né? Então isso é muito importante e é muito comum isso acontecer às vezes dentro de igreja, até mesmo em banda, né? Tem muita gente que começa a tocar com muito amor no coração, porque gosta, porque ama o instrumento e vai naquela paixão e começa a tocar, porque acha legal, tira as suas primeiras músicas e a primeira vez e na primeira oportunidade que, sei lá, você escuta alguma coisa que você não gosta ou que te magoa, resolve parar de tocar o instrumento. Então a pergunta é, né, aonde estava aquele amor que você sentia no início pelo instrumento, aquela coisa que te fazia arder por dentro para tocar o instrumento, sabe? Sumiu de uma hora para outra? Parou de gostar do instrumento? Não é só porque você ouviu uma coisa que você não gosta, só porque você teve que passar por uma situação que para você não é tão interessante assim, né? É... E tem uma outra situação aqui que é muito interessante também, né? Então o Pai retribuirá a cada um conforme as suas obras. A grande pergunta é, o que você está fazendo por aquilo que você diz que você ama? Musicalmente falando, eu estou falando para músicos especificamente, à luz da palavra. Porque tem muita gente que entra, por exemplo, no Musicalizando, isso é muito comum. E para mim, cara, é sempre um prazer trabalhar com todos os alunos. Eu sempre digo para os alunos, vocês são bem-vindos, independente de qualquer circunstância, independente se o cara estuda ou não, se ele faz a parte dele ou não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, mas uma coisa que eu deixo sempre clara para o aluno, eu não realizo milagre. Quem realiza milagre é Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Eles realizam milagre. No caso, eles são um, né? A gente fala eles, mas é um só, é uma trindade. Então, se você não buscar, parceiro, se você não correr atrás daquilo que você ama, se você não perseverar, eu não posso perseverar por você. E, obviamente, você não vai alcançar o seu objetivo nunca. Porque você mesmo se auto-sabota. Alan, mas você não passa por problema? Eu passo por problema todo dia. Eu tenho as minhas lutas. Né? Só que, como eu estou falando de música, né, dentro da música, isso foi sempre algo muito simples para mim. Se eu não correr atrás, se eu não correr atrás da minha formação, se eu não procurar tirar a música que eu quero tocar, se eu não me esforçar para aprender um pouco de teoria, coisa que às vezes eu não gosto de estudar, se eu não abrir mão do prazer de tocar só as coisas que eu gosto para aprender coisas que realmente são importantes para mim, eu nunca vou desenvolver musicalmente. É uma coisa que está ligada à outra. Né? A gente vai ser recompensado de acordo com aquilo que a gente buscar pra gente. Né? Não são as obras que vão salvar, né? Até aí é uma questão mais espiritual, né? Não é a quantidade de coisas que você vai fazer que vai te salvar, e sim a sua fé em Deus, acreditar que Ele tem um poder para te libertar disso. Mas essa fé, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser, vamos dizer assim, enfim, você precisa exercitar isso. Né? É algo que você precisa fazer por você, não pelo Alan, não pelo Musicalizando, não por ninguém. É algo que você tem que fazer por você, sabe? E aí tem várias passagens, cara. A gente pode dar uma olhada aqui em Mateus mesmo, ó, 20, do 17 ao 19, por exemplo. Ó, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Eu te pergunto, quem em sã consciência, sabendo que vai passar por isso tudo, se entregaria, né? faria isso, né? Se entregaria para a morte. É uma pessoa que ama muito o projeto que tem. Né? O projeto era um projeto de Deus. Né? Então, só reforça um pouco do que eu falei. Eu estou fazendo um comparativo aqui, né, com a música, né, porque, cara, vai ter situações que você vai ter que se entregar, que você vai ter que passar, que você vai ter que, infelizmente, ter que estudar, que você não quer estudar, que você não quer ouvir, que você não quer ter que ler, passar por aquilo, para que você possa crescer musicalmente.
Por exemplo, eu sempre odiei ler partitura. Inclusive, eu odeio ler partitura até hoje, mas eu tive que aprender para poder dar aula. Porque quando eu entrei na escola de música, eu era muito cru, eu não sabia ler, eu não sabia um monte de coisa. Mas, como eu sempre costumo dizer, Deus é tão bom que às vezes coloca pessoas no nosso caminho justamente para poder orientar. Colocou uma pessoa no meu caminho que, não, vem cá, irmão, olha só, você não sabe fazer, então vem cá, vamos te ensinar. Ensinaram a ler, ensinaram a teoria musical, a harmonia eu fui estudar depois com o Alex Martin, hoje eu faço um outro curso no Sigan, estou terminando, na verdade já era para ter terminado, né? Mas estou terminando no momento da gravação desse vídeo, né? E enfim, a gente tá aí em busca, sempre em constante formação, sabe? Mas sempre foi algo que eu odiei fazer. Odeio até hoje, odeio escrever partitura. Odeio escrever partitura, mas sem ler. Se eu precisar tocar lendo, eu vou conseguir tocar. Entendeu? Do meu ciclo de amizade, sou o único que consegue fazer isso. Não falo isso por soberba, mas foi algo que eu precisei fazer justamente para chegar num nível diferente das pessoas que estavam ao meu redor. Né? E isso me habilita a fazer outras coisas, me habilita a entrar em lugares que, por exemplo, esses meus amigos não conseguiriam entrar. Ter contato com pessoas que eu tive que esses meus amigos não conseguiriam ter. Mas foi um sacrifício que teve que ser feito. Entendeu? E que em algum momento você também vai ter que fazer, se você quiser chegar, obviamente, num nível mais elevado musicalmente falando. E aí, para encerrar, né, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, a gente pode voltar nisso numa outra oportunidade, Lucas 6, 43 e 45, que fala sobre os frutos, né, a árvore e seus frutos. É uma parábola, né? Muito conhecida, por sinal, mas eu escolhi Lucas porque Lucas ele escreveu para os gregos, né? E os gregos valorizavam muito aquela ideia do homem, né? Do homem, eles imaginavam Jesus como se fosse uma espécie de Hércules daquela época, né? Então era mais ou menos assim, né? Eles valorizavam muito essas questões, né? Então o Lucas, como ele tinha um grande conhecimento, e ele escreveu especificamente para os gregos, né? O Lucas ele tentou tratar Jesus dessa forma, né? Vamos lá, versículo do 43 ao 45, a gente tem aqui, né? Ó, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, né, você é resultado daquilo que você planta, né? O seu conhecimento é resultado daquilo que você planta. Se você planta, obviamente, coisas boas, se você planta, por exemplo, hoje um estudo de teoria musical, no futuro você vai colher bons frutos disso. Agora, se você não planta nada, se você não busca ler uma pauta, se você não busca estudar uma partitura, se você não busca estudar harmonia, se você acha que o professor tem a obrigação de ficar correndo atrás de você, tem a obrigação de tocar por você, o que é impossível, porque eu não posso tocar por você, eu não posso realizar milagre por você, cara, como é que você vai chegar a algum lugar, né? Não tem como, brother. O principal agente de transformação é o próprio aluno. O professor ele é o guia, mas o aluno ele tem que querer sair daquela situação, ele tem que correr atrás, e aí vai ter uma pessoa, vão aparecer pessoas, obviamente, e Deus coloca pessoas no seu caminho justamente para poder te ajudar nessa missão. Mas a partir do momento que você fala, não quero, não tem o que fazer, né? Então, fica a reflexão à luz da palavra. A gente tem a mesma passagem da árvore e seus frutos em Mateus 7, do 16 ao 20, né? Para quem quiser dar uma olhada depois aí. É a mesma ideia, só que eu peguei duas abordagens diferentes, né? Porque a forma de escrever é diferente. 7, ó, do 16 ao 20. Ó, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, é a mesma ideia, só que escrita de uma forma diferente. Como eu disse, Lucas escreveu para os gregos e Mateus para os judeus. Então eles escreveram de forma diferente, né? Mas a ideia é basicamente a mesma ideia, né? Você colhe o que você planta, né?
Então, se você plantar um estudo consistente hoje, muito provavelmente no futuro, dentro do tempo de Deus, você vai colher coisas boas. Você pode ter certeza disso, beleza?